O Estado brasileiro está presente na sua vida e cuida dos seus problemas de cidadão? O Observatório do Estado Social Brasileiro foi criado pelo Instituto de Estudos Socioambientais do UFG para responder a essas e outras questões. Bom, o observatório surge a partir da constatação de um grupo de pesquisadores que já intuía que a PEC 95 teria um impacto muito forte sobre a presença do Estado no território brasileiro, né? Com a retração do investimento e a contenção do investimento, principalmente, os indicadores de presença do Estado nos municípios brasileiros, a partir dessas áreas, seriam erodidos, né? Então, a partir daí, a gente consegue uma série de dados, começa a pesquisar, começa a arquivar, e nesse ano nós nos sentimos confortáveis para lançar um portal que cartografa e acompanha todos esses indicadores, por assim dizer, da presença do Estado no território brasileiro. O que, do ponto de vista do banco de dados, nós temos feito é agregar informação. Um conjunto de dados que permite que a gente gere, a partir da escala municipal, mapas e cartogramas gráficos que, de uma forma ou de outra, demonstram a evolução desses dados para cada município em séries históricas, algumas com mais de 10, 15 anos. Os dados do observatório revelam que a declaração do governo de que os servidores públicos custam muito ao Estado é uma falácia. Na verdade, o Estado Social brasileiro está presente em todos os cantos do país e você pode não ter nem percebido. O Brasil tem em torno de 10 milhões de funcionários públicos, divididos entre as três escalas, municipal, federal e estadual, entre civis e militares, entre estatutários e comissionados, né? A primeira pergunta que a gente faz, e o lema do observatório é por que o Estado importa. O governo federal tem 1,020 e poucos mil funcionários públicos. Esquece de dizer que apenas 43, 44% desse total é estatutário, tem concurso público, né? Então, a assimetria sobre o que é o funcionalismo público no Brasil, as assimetrias funcionais e a assimetria em relação à quantidade, tem que ser debatida. Por exemplo, só o Ministério da Defesa tem mais funcionários que todas as universidades juntas, com todos os institutos juntos, federais, com o IBGE, com o INSS, a Polícia Federal, ainda sobra uma rebarba. E aí o Estado gasta muito com funcionários? Se você fizer uma curva assim, contratação nos últimos 20 anos de funcionário público, e outra curva aqui, participação no PIB, por incrível que pareça, você verá que a menor participação do funcionalismo no PIB está quando ele contratou mais. É incrível isso, só que as pessoas não param para pensar isso, né? E aí, em último, se o Estado é ineficiente. Ele não é. Esse país tem, volto a dizer, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Estado Social chegou em todos os cantos desse país. Não há um lugar nesse imenso país em que você não tenha atendimento pelo SUS. Não há um lugar em que você não tenha uma escola pública. São 40 milhões de alunos matriculados. Não há um dia em nossas vidas, não há um dia em nossa história que não esteja vinculado ao Estado Social. Ah, mas eu não uso o SUS. Você usa o SUS. Você vacina. Você tem toda uma política de prevenção ou de minimização dos efeitos da pandemia, que é um investimento público. Você estudou numa escola pública. Você acessou sistemas públicos de concessão na área de cultura, de financiamento da educação, de crédito agrícola, de financiamento habitacional. Antes de defender o funcionalismo público federal, o funcionalismo público estadual municipal, deveria ser defender o Estado. E explicar para as pessoas que sem funcionário público não tem o SUS, não tem um posto de saúde, não tem os programas de assistência social, né? Assumir que se existem problemas, nós temos que discutir. Mas a reforma administrativa, ela novamente culpa o funcionário público pela situação fiscal do país, o que, do ponto de vista de uma análise mais criteriosa, não é verdade. Não é por acaso que o governo inicia as reformas com redução de gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista e reforma administrativa, e não com a reforma tributária, onde poderia taxar não o consumo de serviços ou consumo básico, mas sim
grandes heranças, fortunas e taxar rendimento e propriedade. Isso tudo é uma estratégia e ela será eficiente na medida em que nós não conseguimos comunicar ao grande público que ele não é apenas de Estado social, ele precisa de um corpo de funcionários que consigam levar a mensagem e a ação do Estado social aos diferentes lugares desse país. O único remédio para esse mundo e para esse universo que está aí e para o futuro que se aproxima é mais ciência, é mais esclarecimento e, portanto, mais política.